Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: como fica o Brasil depois do ataque a Bolsonaro? Agredido por facadas ontem em Juiz de Fora, Jair Bolsonaro foi internado às pressas em um hospital local e na manhã dessa sexta-feira, 7 de setembro, foi transferido para o Hospital Albert Einstein. O ataque foi de responsabilidade, ao que tudo indica, de um lobo solitário. Um elemento ao redor de 40 anos, que mistura nas suas redes sociais frases ultra-radicalizadas com discursos religiosos, possivelmente sofrendo de alguma anomalia psíquica. Esse foi o suposto autor das facadas contra o candidato da ultradireita. Uma enorme comoção tomou conta do país desde os primeiros minutos após o ataque contra o ex-capitão do Exército Brasileiro. Setores da ultradireita, incluindo o próprio candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, trataram de imputar às forças de esquerda de forma muito irresponsável esse ataque, buscando, portanto, tirar benefícios políticos de um acidente que, ao que tudo indica e todas as provas apontam, constituiu exclusivamente numa ação de um indivíduo sem qualquer conexão com grupos à esquerda ou à direita. Um indivíduo tomado por sua própria loucura e, claro, pelo ambiente de extrema radicalização existente no país, ambiente esse que, em certa medida, foi alimentado ao longo dos últimos meses pelo próprio Jair Bolsonaro e seus seguidores. Um ambiente de intolerância, um ambiente de ódio, um ambiente de agressão. Não foi o primeiro ataque a um líder político, essa agressão a facas contra Bolsonaro. Vamos nos recordar que há alguns meses, no início desse ano, o ex-presidente Lula, em caravana pelo sul do país, teve seu ônibus alvejado a balas, a tiros, e somente não houve maiores consequências por falta de pontaria dos seus agressores. Claro, os meios de comunicação monopolistas, a própria direita brasileira, à época, praticamente se calaram, buscaram minorar o que havia ocorrido. Mas o fato é que esse ambiente de radicalização, fundamentalmente alimentado pelas forças golpistas e reacionárias, fez ontem uma vítima entre seus autores, com o ataque a facadas contra Jair Bolsonaro. Por outro lado, entre as forças de esquerda, paira uma certa teoria da conspiração. Nos momentos iniciais, ausência de sangue na facada, uma informação do filho de Jair Bolsonaro dizendo que o pai estava bem e que havia tomado 6 pontos e era um ferimento superficial. Em seguida vem as notícias de que o ferimento era muito grave, que ele havia sofrido uma cirurgia muito mais profunda, que havia risco de morte. Todos esses elementos, além da possibilidade de usufruto político da situação, levaram
entre os setores de esquerda, a surgirem vozes que, tomadas por uma certa teoria da conspiração, não tardaram em denunciar o ataque contra Bolsonaro como algo forjado, como uma simulação, como uma operação destinada a obter frutos políticos. Todos os fatos apontam para uma outra realidade. O ataque foi real, o ex-capitão do Exército efetivamente correu risco de morte, o ferimento foi profundo, atingindo o intestino e atingindo a artéria do mesentério, provocando uma hemorragia interna bastante profunda, conforme o relato dos médicos da Santa Casa e também daqueles que o receberam no Albert Einstein. Seria necessário algo para além do cinematográfico para levar um conjunto que já chega a quase 10 médicos a serem cúmplices de uma suposta simulação. Não. O ataque, tudo indica, todas as provas apontam, foi um ataque verdadeiro, cruel, violento e que teve como objetivo, segundo a voz de seu próprio autor, tirar a vida de Jair Bolsonaro. Não é novidade na história que um ataque desse tipo ocorra a esmo por conta da ação de algum sujeito destrambelhado, com problemas psíquicos, que age isoladamente, e em seguida esse ataque passa a ser politicamente utilizado por determinadas forças políticas. Eu vou aqui lembrar o exemplo histórico mais conhecido, o incêndio do Reichstag, na Alemanha nazista, em 1933. Episódio fundamental para Hitler consolidar sua ditadura e aprovar uma lei especial que colocaria os comunistas na ilegalidade e em seguida acabaria com toda a liberdade partidária na Alemanha, concentrando todos os poderes nas mãos do líder nazista. Quando ocorre um incêndio no Reichstag, Hitler acusa os comunistas, os responsabiliza pelo incêndio no parlamento alemão. O Reichstag era a sede do parlamento alemão em Berlim. Acusa os comunistas, prende os autores materiais daquele incêndio e os vincula ao Partido Comunista. A história viria mostrar que Hitler não tinha nada a ver com o incêndio do Reichstag. Não havia sido uma operação planejada pelos nazistas, como então muitos pensaram. Foi um acontecimento fortuito, conduzido, realizado por indivíduos enlouquecidos, especialmente por um indivíduo, um holandês enlouquecido, com sérios problemas psíquicos, que tinha relações irregulares, eventuais, com a esquerda alemã, mas que agira por conta própria. O que Hitler e os nazistas fizeram, a partir daquele acontecimento fortuito, foi criar uma escalada política que o beneficiaria e construir um pretexto que permitisse a imposição da ditadura nazista. Nós estamos diante de uma situação semelhante. Há um acontecimento real que deve ser e está sendo denunciado por todas as forças democráticas do país. Um acontecimento que deve ser
claramente aproveitado pelas forças reacionárias para extrair um benefício político. Não resta dúvidas de que esse evento permite, em primeiro lugar, que Bolsonaro rompa sua bolha política. Bolsonaro havia alcançado 20% das intenções de voto e tinha dificuldades de ultrapassar esse teto, embora revelasse bastante rigidez, bastante fortaleza em manter esse coeficiente eleitoral. Para ele, era essencial poder subir o seu teto, não apenas para se proteger da concorrência contra Alckmin e outros candidatos da centro-direita que buscavam roubar seu lugar no segundo turno, como também para almejar uma possibilidade vitoriosa em uma segunda volta, provavelmente contra o candidato do Partido dos Trabalhadores. Bolsonaro tinha e tem 20% das intenções de voto, ao redor de 20% das intenções de voto, mas uma rejeição que já passa dos 60% e crescente. Essa fórmula é uma fórmula desfavorável ao candidato da ultradireita. E provavelmente, em uma situação normal, com o desenvolvimento normal da situação política, Bolsonaro teria enormes dificuldades de inverter essa situação. Ele tendia já a passar para o segundo turno, a superar os candidatos da centro-direita que se afogam na sua fragmentação, no seu vínculo com o governo Temer, no seu mar de lama. Provavelmente, mesmo antes do ataque, Bolsonaro passaria a segunda volta, passaria o segundo turno. Mas no segundo turno contra o PT, claramente dependeria de um espírito antipetista brutal, violento, agressivo, em cumplicidade com a grande mídia, que viesse a atrair eleitores de centro-direita que fechassem o nariz diante do incômodo que sentem com Bolsonaro e seu discurso para sufragar o ex-capitão e derrotar o PT, apesar desse rechaço, dessa rejeição que sentem pelo candidato do PSL. Não era uma aposta tranquila. O ataque a Bolsonaro, as facadas sofridas por Bolsonaro, seu risco de morte ontem o Juiz de Fora permite uma mudança da situação. É provável que Bolsonaro aumente o seu teto imediatamente, que fique numa situação confortável para passar para o segundo turno e que ganhe uma margem de manobra maior para disputar o segundo turno contra o Partido dos Trabalhadores. As facadas foram sofridas por Bolsonaro, mas tudo indica que a principal vítima política chama-se Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin foi colocado numa situação de mato sem cachorro. A bem da verdade, de uma situação de cachorro sem mato. Não tem para onde correr. Bolsonaro tem que retirar todas as suas peças de crítica e ataque a Bolsonaro, sob o risco de ser visto por setores da direita de uma maneira extremamente negativa e perder ainda mais apoio eleitoral. Alckmin está condenado a tentar recuperar parte da votação de direita com ataques cada vez mais virulentos ao Partido dos Trabalhadores, essa é uma estratégia possível, ou tentar se apresentar ao país de forma bastante duvidosa quanto aos efeitos dessa estratégia, como um pacificador, como alguém que está distante dos extremos e que pode oferecer ao país uma saída tranquila, democrática. Ambas possibilidades estratégicas de Alckmin são de difícil sucesso. É muito difícil que ele se mostre mais antipetista do que Bolsonaro. O eleitor radicalizado contra o Partido dos Trabalhadores, que hoje está disposto a dar seu voto ao ex-capitão do Exército, não olhará para Alckmin, provavelmente não olhará para Alckmin, e nele verá uma representação, uma expressão do seu ódio contra o PT mais vigorosa do que Bolsonaro, ainda mais um Bolsonaro
que se transformou numa imagem martiriológica, numa imagem de vítima para esses eleitores da ultradireita. O discurso do pacificador também é de difícil sucesso. O país hoje, na verdade, não busca uma saída pelo meio, uma saída que evite o confronto. O país está confrontado entre dois grandes blocos políticos, a direita e a esquerda. O país aposta seu futuro, como ocorre às vezes nas nações. O país aposta seu futuro, cada qual com sua perspectiva, na vitória de um lado contra o outro, para aí sim buscar algum caminho de reorganização política, econômica e social que permita um certo ambiente de paz. Há uma confrontação de projetos e essa situação de confrontação de projetos tende a se aguçar. E tende a se aguçar mais ainda depois do ataque a facas contra Jair Bolsonaro. O discurso da ultradireita irá se radicalizar e já está se radicalizando. O enfrentamento entre os dois polos dessa campanha eleitoral, o PT com Lula, Haddad e Bolsonaro, irá se intensificar. E o mais provável é que as forças colocadas ao centro nessa disputa assistam sua base eleitoral se dissipar com maior velocidade. Ciro Gomes ainda tentará disputar parte do voto lulista. Ele tem características pessoais de confrontação, defende um programa semelhante ao do Partido dos Trabalhadores, pode tentar se posicionar como uma alternativa de confrontação contra Bolsonaro, mas não reúne as condições melhores para ocupar esse espaço. Não tem a máquina eleitoral, que é o Partido dos Trabalhadores, não possui tempo suficiente de televisão, não possui alianças que lhe permitam ser a expressão da unidade da esquerda na campanha eleitoral. Portanto, neste cenário, repito, a principal derrota política depois do ataque a facas contra Bolsonaro, quem sofreu foi Geraldo Alckmin, que corre o sério risco de uma forte desidratação. Até porque é contra Alckmin também que se volta a estratégia do Partido dos Trabalhadores, porque Alckmin é a grande expressão do golpe de 2016. Alckmin é a grande expressão do partido do golpe. Quis escapar dessa imagem e Michel Temer, com 2 vídeos, tratou de lembrá-lo de que o PSDB é parte do governo Temer, de que o PSDB foi fundamental no golpe, que o PSDB foi fundamental na aprovação da agenda de reformas antipopulares, antinacionais e antidemocráticas conduzida pelo governo Temer. Que o PSDB tem ministros no governo Temer até hoje, como é o caso de Aloysio Nunes, que comanda a chancelaria. Vejam que ironia, o Temer desmascarou Alckmin e mostrou que o Alckmin é o candidato do partido do golpe, que não pode fugir dessa responsabilidade política. Nessa situação de cerco por todos os lados, Alckmin vive seu grande tormento e corre o risco de um enfraquecimento ainda mais acelerado. Do ponto de vista da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, da candidatura de Lula ou da candidatura de Fernando Haddad, cuja tendência é vir a substituir nos próximos dias o candidato, o líder histórico do Partido dos Trabalhadores, o ataque a facas contra Bolsonaro tende a se mostrar, ao longo dos dias, relativamente neutro. A intersecção, ou seja, a quantidade de eleitores, o volume de eleitores em dúvida entre Bolsonaro e o PT, que eventualmente, depois do ataque a facas contra Bolsonaro, pudessem fluir para o candidato
de ultradireita, essa intersecção, esse volume de eleitores entre as duas candidaturas é relativamente baixo. Não tem maior expressão na Constituição do bloco de votos do Partido dos Trabalhadores. É claro que na medida em que Bolsonaro ascende como vítima, que Bolsonaro busca atrair, depois do ataque a facas, busca atrair a atenção do país e ocupa o centro do noticiário, é claro que não é uma situação confortável para o Partido dos Trabalhadores, que imediatamente rechaçou o ataque, tanto Fernando Haddad quanto o próprio partido, através da sua presidente Gleisi Hoffmann, denunciaram o ataque sofrido por Bolsonaro, se comportaram de forma muito diferente do que se comportou o senhor Jair Bolsonaro quando o ataque foi a Lula no início do ano, mostrando claramente uma importante diferença entre a esquerda e a direita. O compromisso democrático da esquerda muito mais elevado que o da direita. O Partido dos Trabalhadores reagiu prontamente contra o ataque a Bolsonaro e aguarda o desenvolvimento dos fatos nos próximos dias. Mas a tendência é que esse resultado seja relativamente neutro para a esquerda depois do atentado contra Bolsonaro. O principal problema para o Partido dos Trabalhadores depois do ataque ao ex-capitão é que saiu por hora do centro do noticiário a situação de Lula e ocupa o centro do noticiário a situação de Bolsonaro. Isso não é bom para a fase atual que vive o PT. O PT se prepara nos próximos dias, no caso de fracasso final dos recursos apresentados à Corte Suprema, para que o presidente Lula tenha o direito a se candidatar. O PT, nesses próximos dias, terá que tomar decisões dramáticas. E é claro que, de um ponto de vista político e eleitoral, estar no centro dos acontecimentos seria muito importante para que as decisões que irá tomar, em particular a decisão de indicar Fernando Haddad como representante do presidente Lula nessa disputa eleitoral, seria de grande importância que o Partido dos Trabalhadores, que a questão Lula tivesse no centro do noticiário. E houve um deslocamento. Embora essa situação não seja das mais confortáveis, pouco deve interferir na capacidade eleitoral do PT. A grande conclusão que se pode tirar depois do ataque contra Bolsonaro é que a eleição ficará ainda mais polarizada do que estava entre as duas pontas. Definitivamente, as eleições de 2018 não serão eleições que serão decididas ao centro do espectro político do país. Não serão eleições como aquelas que ocorreram depois de 1994, em que as forças à direita e à esquerda tratam de correr ao centro para poder definir suas chances de vitória. As eleições de 2018 se parecem com a de 1989. Duas candidaturas claramente ideológicas, a direita e a esquerda, dizimado o centro, é que disputam o futuro do país. Com o ataque a facas contra Bolsonaro e o clima que se cria a partir disso, essa polarização será ainda mais expressa. Essa polarização será ainda uma marca mais forte na disputa eleitoral de 2018. Bolsonaro tem um problema no segmento de sua campanha, uma vez que se recupere e esteja em condições de manter sua candidatura, e tudo indica que assim estará. Neste momento, ele é vítima. Como vítima, recebe a solidariedade, a compaixão, até a simpatia de setores que antes o olhavam com muito rechaço, com muita contrariedade. Mas os dias irão passar e as pessoas terão que refletir se Bolsonaro, vítima hoje, não foi ele próprio autor desse clima que hoje coloca o país à beira do precipício. As pessoas irão refletir se Bolsonaro, com seu discurso radicalizado, intolerante, sectário,
violento, se Bolsonaro não criou, não ajudou fortemente a criar uma situação na qual acabou vítima. As pessoas irão refletir se Bolsonaro não é a mão que balança o berço, que fez a cantiga de niná para a violência que acabou se voltando contra ele próprio. Vamos nos lembrar que domingo passado, como expressão dessa intolerância de Bolsonaro, ele prometia no Acre fuzilar a petralhada. E esse discurso violento de Bolsonaro, que se expressa não só contra o PT, mas se expressa de forma machista, homofóbica, misógina, esse discurso da violência da ultradireita é um componente fundamental do clima que o país vive nos últimos anos. E as pessoas irão refletir sobre isso. E as forças de esquerda, claro, tratarão de impulsionar esse debate, para que as pessoas se deem conta qual é a origem da violência nesse país. A violência desse país não tem dois demônios. A violência desse país não é bipartite, não é de responsabilidade da direita e da esquerda. Os únicos responsáveis pelo clima de violência que vive o país são as forças golpistas, aqueles que rasgaram a Constituição, que deram um golpe de Estado em 2016, que se voltaram para a criminalização do PT e do presidente Lula, que estabeleceram e aceitaram um discurso de ódio para mobilizar as camadas médias contra o governo Dilma em 2015 e 2016, com seus pichulecos, com suas palavras de ordem agressivas, com o seu ódio, com a sua intransigência. Isso foi alimentado não só pelo senhor Bolsonaro, também pelas forças de centro-direita, pelos meios monopolistas de comunicação. E isso tem que ser deixado muito claro. A mão que balança o berço da violência é a mão da direita, é a mão da centro-direita, dos meios de comunicação. E isso fará os eleitores refletirem quando a poeira baixar e a paixão provocada pelo ataque contra Bolsonaro se assentar em termos mais razoáveis. Termino aqui minha exposição de hoje sobre o tema Como fica o Brasil depois do ataque a Bolsonaro. Antes de concluir o programa, queria fazer dois comentários, duas observações, dois pedidos. Primeiro, não deixem de fazer sua inscrição no canal de Ópera Mundi no YouTube. Lá vocês poderão assistir as edições anteriores do programa 20 Minutos e também acompanhar nossas transmissões ao vivo. É uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para compartilhar vídeos. Eu sugiro a vocês fortemente, eu peço a vocês que façam a inscrição no canal do Ópera Mundi no YouTube. E ao fazer a inscrição no canal do Ópera Mundi no YouTube, também cliquem no sininho para sempre serem avisados dos nossos programas. Minha segunda mensagem: não deixem de fazer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. www.operamundi.com.br/apoio. Essa assinatura solidária é um valor mensal um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam, e os recursos provenientes dessa assinatura solidária são os que permitem continuarmos com a nossa atividade jornalística, com a batalha cotidiana de informação e ideias contra a mídia monopolista. Vou repetir o endereço da assinatura solidária: www.operamundi.com.br/apoio. Quero agradecer a audiência de todos que nos acompanharam nessa tarde de 7 de setembro. Nós voltaremos a nos ver na próxima terça-feira, dia 11 de setembro, no 20 Minutos História. Até lá e um grande abraço.